Olá, tudo bom? Nós vamos agora dar continuidade ao nosso capítulo 4, tá? Esse vídeo são para os alunos da 700 e da 701. Nós vamos falar um pouquinho nesse capítulo sobre a transitividade e a predicação. Então, vamos lá. Você já percebeu que nas frases, algumas palavras precisam vir acompanhada de outros termos para transmitir uma ideia com sentido completo, enquanto outras não precisam? A transitividade diz respeito às relações entre as palavras na oração. Relações que dependem do contexto em que estão empregando as palavras e das características que essas possuem para transmitir ideia. Tá? Nós vamos ver alguns exemplos dessas características, que algumas frases precisam dessa complementação e algumas outras não precisam. Tá? Por exemplo, eu fotografei hoje. Se eu coloco na frase fotografei, ela é uma frase completa, ela não precisa dessa complementação. Aqui eu coloquei eu e o hoje, indicando que eu fotografei e o dia que eu fotografei. Mas necessariamente ela não precisa dessa complementação, tá? O verbo já traz a base da compreensão da mensagem, não necessitando de outra para compreendê-lo, tá certo? Agora um outro exemplo. Eu tirei uma foto hoje. Se eu falo assim, tirei o quê? Eu preciso especificar o que eu tirei, tá? Então, na frase tirei, precisa dessa complementação para dar sentido. Eu, tá indicando que eu tirei uma foto. O hoje está sendo mais específico, está indicando o dia que eu tirei a minha foto, tá? O verbo não traz um sentido completo, ele precisa transitar, ou seja, contar com outro termo para ter ideia completa, tá? Aqui, transitividade verbal é um complemento dos verbos, tá? O verbo intransitivo é o verbo que expressa predicação completa. Foi o que eu falei no exemplo anterior. Ele não precisa dessa complementação. Amanheceu. Ele não precisa de complementação. Sorriu. Ele não precisa de complementação. Quando eu digo o menino sorriu, eu não preciso ter complementação nessa frase, tá? Agora, quando eu digo verbo transitivo, ele precisa desse complemento. Ele é um verbo que exige um complemento, ou seja, um termo que complete seu sentido, que nós chamamos de complemento verbal. Lembra que nós já estudamos na sala? Tá? Agora nós vamos explorar mais um pouquinho sobre esse assunto. O motorista fotografou o motoqueiro ao celular. Olha só, o motorista fotografou. O motorista fotografou o quê? Ele não precisa dessa complementação verbal? Nesse caso, o motoqueiro. Então, o motoqueiro é o complemento do verbo fotografou, tá? Vamos lá novamente. O motorista é o nosso sujeito, certo? Fotografou. O que o motorista fotografou? O motoqueiro ao celular, tá? Ele está tendo duas complementações. Ele está indicando o que ele fotografou e ele está indicando o que ele estava fazendo, tá? Tem um outro exemplo para vocês. Você precisa de um bom fotógrafo. Você precisa de quê? Lembra daquelas perguntinhas que sempre a gente faz quando a gente precisa separar o sujeito do predicado? Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Você precisa. O que você precisa? De um bom fotógrafo. Esse verbo precisa, ele não é um verbo intransitivo, porque o verbo intransitivo, ele não precisa de complementação, certo? Ele é um verbo transitivo, porque ele precisa, ele necessita dessa complementação. Você não consegue entender, você não tem sentido se eu colocar uma frase assim, você precisa. A gente não sabe do que a pessoa precisa. Ela precisa desse complemento, tá? Agora, o verbo de ligação. Ele é um verbo que liga o sujeito
a um atributo, um estado ou uma característica, tá? Expresso pelo predicado do sujeito. Os verbos de ligação mais comuns são ser, estar, ficar, parecer e permanecer. Tem outro exemplo aqui para vocês. A fotografia é belíssima. Esse ele é um verbo de ligação. Por quê? Ele liga o sujeito com o predicado, certo? Aqui, a fotografia. O que ela é? Ela é belíssima, é a característica da fotografia, tá? Então, esse verbo é de ligação. A jovem da fotografia parecia feliz. O que ela parecia? Feliz. Então, esse verbo parecia, ele está fazendo a ligação entre o sujeito e o predicado, tá? Então, vamos fazer as atividades, lembrando que nós temos o livro de complemento, tá? O livro suplementar. Então, cada capítulo que vocês terminarem, vocês têm que fazer esse livro suplementar, tá? Continuem me mandando por e-mail as fotos, que eu estou fazendo as correções também, tá? Um beijo e fiquem com Deus.